Olá, amigos da Casa da Paz. Lá, os nossos amigos, os Carlino e Rai, que sempre estão presentes conosco. Também obrigado e bem-vindos o pessoal do Maria do Sacramento e do Jesus Gonçalves. Essas famílias, esses três centros são como se fosse uma família bem interessante, que eu adoro estar presente, que eu adoro participar. Hoje, mais uma vez, nós vamos fazer um vídeo. Parece-me que o isolamento social está começando a diminuir. Parece-me que em breve a gente vai poder ter aquele contato mais próximo. Ainda não o contato físico, mas quem sabe a gente possa se ver em breve. Enquanto isso, nós vamos continuar conversando através da internet sobre alguns aspectos espíritas, ok? Então convido a todos, fechando os nossos olhos e rogando a presença dos amigos espirituais, em especial os Carlino e o Rai, que sempre estão aí junto conosco, ofertando suas intuições, ofertando o seu apoio para os nossos vídeos e também no dia a dia. Agradecer também aos amigos da Casa da Paz e convocá-los para estarem aqui presentes, outros amigos do Maria do Sacramento e outros do Jesus Gonçalves. Que todos nós daqui hoje possamos criar um ambiente bem legal para conversarmos mais um pouco sobre o Espiritismo com vocês que estão aí, ok? Vamos rogar também a Jesus, o nosso Divino Mestre, que está pacientemente nos observando, que, digamos assim, ansioso talvez, se bem que a palavra talvez não seja essa, mas para saber os próximos passos que a humanidade irá dar. Que a gente, conversando hoje sobre o Espiritismo, entenda mais um assunto que está lá, mais uma explicação do que os Espíritos dão e que Kardec compila, ok? Bom, os meus rascunhos caíram. Daqui a pouquinho a gente pega eles. Antes da gente pegar, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que a gente já produziu, que a gente já disponibilizou e o que a gente talvez possa disponibilizar para o futuro. Nós falamos sobre leis de sociedade, alguns aspectos da lei da sociedade, ligando com outras leis, ligando com algumas atuações. É interessante a gente abordar, tem detalhes lá que não estão necessariamente na codificação, mas são produto da reflexão que a gente faz sobre o que está na codificação. Poxa, Marcelo, pode estar errado? Pode até estar errado. As reflexões, elas têm como condão o nosso pensamento, o exercício da nossa inteligência, o exercício da nossa reflexão, uma parte do livre-arbítrio que a gente tem, que é olhando as coisas, enxergando os fenômenos, pensar sobre eles. Então é importantíssimo a gente deixar sempre muito bem claro, dentro de qualquer centro espírita, dentro de qualquer casa espírita, eu deveria até estender isso para outras religiões, mas eu não me sinto confortável para isso. Mas tudo são interpretações que a gente dá. Hoje, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de percepção, com a nossa capacidade lógica, a gente chega a alguns resultados. Aí que está o legal da questão, porque a lei de ação e reação vai nos dizer quando a gente está certo e quando a gente está errado. Ela, quando acender uma reação que nos desagrade, vai apontar que ali tem algo que realmente não está muito adequado, que a gente precisa repensar. Hoje nós vamos trabalhar sobre uma outra questão, bem distante das leis divinas. Uma questão ligada à nossa realidade individual, ligada a algo bem profundo em nós, que é quem nós somos, e algumas interações disso. Então nós vamos trabalhar hoje sobre um tema chamado sonhos e premonições. A codificação trata disso, o Livro dos Espíritos trata disso, o Evangelho trata disso. Sim, o Livro dos Médiuns trata de alguma sorte disso também.
E por que veio isso? Por que veio esse assunto? A gente está percebendo aí, sobre o comentário de algumas pessoas, que a pandemia está mexendo com o curuto, né? A pandemia está fazendo com que algumas questões internas nossas estejam eclodindo. Um exemplo. Todos nós temos de alguma sorte algum vício. Então, as pessoas às vezes têm vício de jogar, às vezes têm vício de comer, às vezes tem vício de olhar vitrine no shopping. Nossa, Marcelo, às vezes tem vício de viajar. Veja bem, quando eu falo em vício, não é que viajar seja ruim, não é que comer seja ruim, não é que olhar vitrine no shopping seja ruim, nada disso. Tudo isso é ótimo, inclusive participa da nossa vida como uma forma de prazer. Tranquilo. O problema é quando aquilo que deveria ser um prazer nos escraviza. Nos escraviza. E tem pessoas que estão meio que escravizadas por alguma... Ou melhor, já estavam. A pandemia só auxiliou a gente a enxergar. E algumas questões desta natureza, elas são tão profundas que elas nos impactam naquilo que a gente tem de mais íntimo, que somos nós. E eclodem nos sonhos, eclodem nos pesadelos. E aí a gente associou essa questão do sonho com as questões das premonições, que também acontecem, né? Pra gente enriquecer um pouquinho o tempo. A ideia é a gente trabalhar tudo isso num vídeo só. Bom, e se não der, Marcelo? Eu vou tentar. E aí tem aquela questão de que vocês podem colocar comentários, vocês podem colocar questão, vocês podem colocar aí no YouTube o que acharem que seja necessário. E a gente, se for o caso, se tiver muita questão interessante, com muita coisa não abordada, a gente volta a abordar. A gente faz um segundo vídeo sobre o assunto. Bom, vamos dar uma introduzida nisso? Vamos. Então eu vou pedir um segundo, que eu vou pegar o material aqui e a gente já volta. Bom, já deu para perceber, passou um pouquinho de tempo. Aqui tá ventando, é por isso que o material caiu, tá aqui na mão. E eu vou precisar do meu grande apoiador, Mr. Óculos. A gente vai ter barulho, como todo mundo já sabe, porque eu tô aqui na sacada de casa, tentando fazer uma coisa mais descontraída pra gente, porque eu lá dentro é uma coisa meio presa. Quando a gente fala em sonhos, vem logo uma história na cabeça da gente bem interessante, que é a história de José do Egito. Não sei se todo mundo sabe. Eu vou dar uma resumidinha na história, e depois dessa história resumida, nós vamos conversar sobre o assunto. Quem quiser saber dessa história mais dilatada, eu mencionei aqui nos meus papéis, e eu coloco para vocês no YouTube qual o capítulo, qual o livro que conta sobre essa história, tá bom? A ideia é assim: José, um dos filhos de Jacó, acho que é o 11º filho, então já tinha um monte de irmão mais velho, e lá, pro povo, na época nem era hebreu, era ainda Jacó é filho de Abraão, tá? É ainda bem lá no comecinho, que o povo judeu ainda estava começando a se formar. Uma das regras muito básicas é que assim, os mais velhos eram responsáveis pelos mais novos. Aliás, isso ainda acontece em várias famílias. Na minha acontecia isso, e eu sou o irmão mais velho. Bom, só que a Bíblia traz um monte de historinha que essas ordens, que era uma regra geral, elas se invertem. E aqui parece que aconteceu isso. Parece que Jacó gostava muito de José, seu 11º filho, pela inteligência dele, pela sagacidade dele, e meio que colocou ele como vigia dos irmãos mais velhos. Não deu certo. Não deu tanto certo que os irmãos mais velhos espancaram ele e venderam ele para o Egito. Era um costume na época vender pessoas, tá, como escravos. José chegou no Egito como escravo e foi comprado pelo capitão do faraó, né? O faraó tinha uma guarda dele, tinha um capitão lá na guarda, comprou José, percebeu a sagacidade de José,
percebeu que José era um bom administrador e começou a entregar a casa para a administração de José, enquanto ele, capitão, cuidava das coisas do faraó. Só que a mulher desse capitão se engraçou por José. José era um rapaz bem ético, vamos colocar assim, e deu um chega pra lá na moça. Na moça não, acho que já era senhora. Disse, não é legal, não é legal. Numa dessas investidas, o capitão chega e ela, para não assumir a posição de que ela está assediando José, ela rasga a roupa dela e fala, olha, ele tentou me violentar. O capitão, acreditando na mulher, porque é muito óbvio que o marido acredita na mulher, e a mulher sempre, geralmente acredita no marido, isso é uma coisa mais ou menos óbvia, não foi checar melhor as coisas e ó, pá, cadeia para José. Só que na mesma época, na cadeia, tinha 2 servos do faraó, eu acho que um era padeiro, e o outro era da cozinha lá, o chefe da cozinha, que eles fizeram uma besteira lá numa comida, e os 2 foram para cadeia até que um assumisse a culpa. E esses dois servos do faraó tiveram sonhos. José estava lá preso, os 2 servos do faraó tiveram sonhos. O primeiro servo contou o sonho para José, José interpretou, dizendo assim, ó, você está livre, você vai voltar para a cozinha. Era padeiro. O outro, também tive um sonho, contou o sonho, e José falou, olha, você vai para o cadafalso, você vai ser enforcado. De fato aconteceu. As 2 coisas. Até aí, sonhos premonitórios, José com a sua sagacidade interpretou, então a gente pode ter isso? Realmente, isso é uma coisa muito natural e acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade de interpretar, ok? Aí é a vez do faraó, que o faraó teve um sonho, que é o sonho das espigas gordas e depois das espigas magras, das 7 vacas gordas, que depois das 7 vacas magras. Esse sonho acontece em alguns dias, não sei se são 7 dias ou 2 dias seguidos. O sonho vem meio entrecortado, como se fosse um seriado do faraó. E o faraó chama uma renca de pessoas lá, religiosas, espiritualizadas, enfim, para conseguir interpretar, e nenhum deles consegue interpretar esse sonho. Quando o faraó conta, ninguém tem uma resposta para dar para ele. Aí, este padeiro ouve o faraó comentando isso, ouve a movimentação sobre isso e comenta sobre José, que o que aconteceu na prisão. Olha, aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim. O faraó olha com aquela cara de desdém, mas traga José aqui, né? Ninguém interpretou. Vai que ele consegue. Olha, gente, eu tô dando aqui, a minha não é essa pré-história, vocês vão lá ler, tem muito mais detalhes, e detalhes talvez mais interessantes que o meu, ou às vezes eu floreei demais de detalhes. Mas José foi parar na frente do faraó do Egito. O faraó contou, né, que ele teve sonho, que primeiro eram 7 espigas gordas de milho, que depois eram sugadas, como se fossem comidas, como se fosse, né, o pernilongo que chupa o nosso sangue, que torna essas 7 espigas totalmente, vamos assim dizer, carcomidas, sugam toda a seiva dessas 7 espigas gordas. E o mesmo acontece com as vacas. Eram 7 vacas gordas que depois se transformam em 7 vacas margérrimas, né? Bem a cara do sertão brasileiro, lá, por exemplo, no Ceará, ou nas regiões de lá. O José para e fala assim, olha, tudo isso é um sonho só, é um seriado, né? O seu Netflix, o faraó, Netflix, e tem relação com algo realmente que vai acontecer. O senhor vai ter 7 anos de uma boa colheita, de bons rendimentos no campo, com as vacas e com as espigas, e depois vão ter 7 anos de escassez. O faraó olhou, viu a lógica daquele pensamento, e ele colocou José na posição de administrador geral dos armazéns. Uma posição abaixo do faraó no quesito guardar alimentos, sejam eles de origem vegetal ou de origem animal da época. E de fato aconteceu tudo do jeito que José falou. Então, aqui um relato de uma questão corriqueira, que é o sonho premonitório.
esse tipo de coisa acontece? Sim, acontece. E por que ele acontece? Ele acontece, em primeiro lugar, por conta da nossa realidade. Nós costumeiramente trocamos a nossa realidade. É algo muito natural para a gente que está encarnado achar que esta aqui, esse corpo físico aqui, vocês não podem tocar, mas estão podendo ver no vídeo, eu estou podendo tocar, seja a nossa realidade. Não é. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que eu me manifeste. Ainda bem que eu não estou de máscara, mas estou de celular. Vocês não vão pegar coronavírus e nem gripe aí, podem ficar tranquilo, ok? Eu também estou sem máscara, porque estou sozinho em casa. Hoje a Lúcia teve que sair para resolver alguns problemas. Eu estou produzindo, editando, fazendo tudo sozinho, absolutamente sozinho. Mas ainda assim agradeço que ela sempre me dê apoio. E ela sabe que eu estou fazendo esse vídeo, estou aproveitando esse momento em casa para fazer. Bom, então a nossa realidade não é a física? Não, não é. Essa realidade física, a gente pode comparar com aquele filme Matrix, né? É uma realidade que a gente se utiliza como ferramenta para aprimoramento de quem nós somos. Nós somos espíritos. É isso que Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Nossa essência é espírito. Nós somos espírito. Espírito individualizado. O que é um espírito individualizado? É uma inteligência individualizada. Hoje ainda nos faltam condições de compreender qual a substância que nós somos. Talvez isso nem seja importante. Mas é importante a gente saber que nós somos essa inteligência que se manifesta nesse corpo. E esta inteligência não morre com o corpo. Embora alguns materialistas digam que essa inteligência está aqui na cachola, no cérebro, não está. Existem pesquisas, tanto de espíritas como de não espíritas, comprovando, ou pelo menos trazendo essa possibilidade para nós, no mundo físico, ok? Nós temos o Alexander Almeida trabalhando na psiquiatria para tentar comprovar que o nosso pensamento não é cerebral. Nós temos algumas correntes psicológicas, da psicologia mesmo, que tratam que a inteligência não está no corpo físico. Nós temos Ian Stevenson, que trata sobre a reencarnação. Poxa, se existe a possibilidade da reencarnação, então é que aquele espírito, ele continuou além de determinado corpo. Então a gente tem estudos aí de várias pessoas nesse sentido. Não é o objeto do nosso trabalho de hoje. Mas a gente precisa saber que nós somos essa essência. Nós somos esse espírito. Só que ao encarnarmos, né, ao plugarmos nesse corpo, ao conectarmos esse ambiente físico, algumas coisas acontecem. Uma das primeiras coisas é a nossa consciência integral como espírito, ela fica limitada à consciência que eu consigo administrar nesse corpo físico. Inclusive o cérebro é uma parte da ferramenta da administração dessas memórias, dessas situações, dessas imagens. E aí os cientistas na área da parapsicologia, da área da psicologia, na área da psicanálise, na área da psiquiatria, né, falam da necessidade do sono para que as nossas memórias sejam impressas, sejam gravadas nesse nosso cérebro físico. Opa, Marcelo, então como é que funciona? Esse cérebro físico, ele funciona como uma HD de computador que guarda essas memórias. Nós temos dois tipos de HD, aquela SSD que é rápida e aquela HD mais antiga, ainda muito funcional, de 1 TB, 2 TB, né? E que ela é a base de disco, ela é mais lenta, então nós precisamos do sono para tirar as memórias dessa SSD, que é a nossa memória de vigília, e gravar na outra de uma forma mais tranquila. Só que assim, a tendência nós vamos gravando as coisas novas e as coisas mais antigas, elas vão ficando armazenadas em partições mais antigas, com mais difícil acesso. Mas elas estão lá guardadas. Tecnicamente, teoricamente, se a gente não tem nenhum problema de saúde, elas ficam lá guardadas.
A SSD, depois que passa a memória para essa outra HD no sono, ela limpa para no outro dia a gente ter uma memória rápida, né, pro dia a dia. Se um evento é muito marcante, ele continua na SSD e ele é transmitido também para outra HD na hora do sono, e ele se grava com uma importância maior, então fica mais fácil de acessar. Legal, Marcelo. Também nesse momento que a gente grava memória de uma HD do dia a dia para aquela outra HD aqui no nosso cérebro, acontecem alguns sonhos. Não são exatamente sonhos premonitórios e nem sonhos ligados à nossa natureza espiritual, mas sonhos ligados à natureza física de transporte de informações. Então, é um sonho que a gente relembra uma coisa que aconteceu, é um sonho que a gente até reanalisa um fato que aconteceu no nosso dia, né? Beleza, esses sonhos são transporte de informações. Isso acontece. Só que não são só esses sonhos que acontecem. Acontecem vivências no momento do sono. Que enquanto o corpo físico ele relaxa, descansa, adormece, e esse adormecimento se torna mais profundo, nossa essência, que é espírito, ela fica mais livre para, não no mundo físico, mas no mundo espiritual, ter uma vivência diferenciada. Como assim, Marcelo? Chama-se isso emancipação da alma ou emancipação do espírito. Nós não vamos discutir esse termo agora, a gente pode discutir em outro momento. Mas é o momento que a minha consciência, não física, mas é integral, ela meio que, não é que desacopla, mas os liames e as barreiras que tornam ela mais ligada ao corpo físico ficam mais frágeis. Então ela toma consciência no mundo espiritual. Geralmente a gente fala assim, então é o perispírito que vai junto com o espírito, porque a gente precisa de um veículo de comunicação, isso é verdade. No mundo espiritual ele vai lá ter contato com nossos parentes desencarnados, com amigos desencarnados. Exatamente, é isso aí. Nós temos então uma vivência, pelo menos de 8 horas por noite, né, já que geralmente a gente dorme à noite, no mundo espiritual. Lá a gente vivencia uma infinidade de coisas, sempre de acordo com o nosso interesse. Então, se eu tenho um assunto mal resolvido com a minha mãe, e ele ficou, mesmo que ele esteja lá no íntimo, quando eu desacoplo do corpo físico, quando eu na verdade estou mais liberto no mundo espiritual, eu vou em contato da minha mãe, por exemplo, tentar resolver aquilo. Poxa, mãe, nós tivemos uma conversa maltida. Isso pode acontecer assim, não só com o espírito desencarnado, mas pode acontecer entre dois espíritos encarnados também. Veja bem, os dois se livram do corpo físico e vão conversar lá na espiritualidade, isso é possível, tá? E até, ele não é muito raro não, ok? O fato interessante de tudo isso é que essa vivência espiritual, ela só está na consciência espiritual. Ela não está nesse cérebrozinho físico. Esse cérebrozinho físico ficou lá transportando informação, né? Ficou lá fazendo os ajustes físicos cerebrais dele, né? E outras funções, na cardíaca, etc, etc. Mas em relação à consciência, o cérebro está lá transmitindo informações. E nós, espírito, estamos no mundo espiritual vivenciando outras coisas que não estão nessa memória. Como é que na hora que eu vou acordar, essas memórias vêm? Como é que o corpo físico que não vivenciou aquilo vai conseguir administrar essas memórias? Nossa educação não foi preparada para a gente administrar isso. Então algumas vezes vêm os sonhos. Esse sonho não é o mesmo sonho de transmissão de informações. Esse sonho é uma forma que nós, espíritos, conseguimos transmitir para o nosso cérebro físico informações. Então ele vai pegar enredos de histórias que ele já vivenciou, dentro dessa HD mais lerda, e ele vai montar um filme. Detalhe, um filme onde eu tenho raciocínio. No outro, no sonho que está transmitindo informações, as coisas já aconteceram. Eu não raciocino. Elas passam como se fosse um filme na minha frente, só. Entretanto, essa segunda modalidade, esse sonho
vamos assim dizer, do mundo espiritual, ele tem um raciocínio. Eu estou raciocinando no mundo espiritual, ele não passa como uma tela. Eu participo dele. Então ele acaba sendo gravada nessa memória SSD de uma forma até muito tênue. Quando a gente acorda, a gente lembra o sonho por completo. E depois, ao longo do dia, você começa, peraí, mas eu estou perdendo o sonho. Claro, porque como aquela SSD, aquela memória mais rápida que a gente tem, não vivenciou aquilo, aquela gravação fica muito frágil. E o dia a dia, com os seus eventos, com os seus fatos, toma o lugar, rouba o lugar da memória desses sonhos. Então, algumas pessoas até falam assim, puxa, quando eu sonho assim, eu pego um caderninho e eu anoto o sonho mais rico de detalhes que eu possa. Sim, interessante. Aí que começa a ficar interessante a história. Se eu tenho uma vivência espiritual, então eu tenho sonhos que não são da vivência espiritual, são da vivência física, transporte de informações. Eu tenho sonhos que são da vivência espiritual, onde participa o meu raciocínio e eu posso sonhar inclusive com os mortos, porque não aconteceu no dia, eu não tive memória do dia, dos mortos, nada durante o dia ou nos dias próximos tem alguma relação com aquele fato, mas eu sonho com aquilo. Às vezes é justamente vivência espiritual. Então eu tenho o pesadelo de estar num campo de batalha, por onde a gente anda enquanto está dormindo. Talvez possa ser uma palestra do futuro. Quem sabe aguarda, né? Por onde a gente anda enquanto está dormindo? E como fazer para andar em lugares legais? Não é mole nem para quem é espírita com um pouquinho mais de experiência. Até nós estamos muito sujeitos a pesadelos. Estamos muito sujeitos a essa questão de influência espiritual, ok? Então, neste segundo sonho da minha vivência espiritual, eu vou para uma infinidade de lugares, encontro uma infinidade de pessoas e trago para o mundo físico, através desse sonho, rápido, né, tênue, as informações de lá. Posso lá receber alguma informação de futuro? Olha o que aconteceu com o faraó, olha o que aconteceu com o padeiro e olha o que aconteceu com outro servo do faraó. Sim, nós trazemos do lado de lá muitas vezes, cientistas também acontece tendo isso, artistas quando tem intuição também acontece isso, ou no sonho. Trazemos do lado de lá a resposta da pergunta do lado de cá. Opa, Tem uma terceira modalidade de sonho, que é quando eu estou muito preocupado no dia a dia com um assunto, eu, espírito, fico pensando isso na espiritualidade. Às vezes, sem contato com nenhum outro espírito, sem exatamente ir trabalhar respostas daqui. Fico eu em uma espécie de meditação, e isso pode vir na forma de sonho, quando eu chego a alguma conclusão, ou quando numa roda de espíritos a gente chega a uma conclusão sobre aquele assunto, eu posso trazer para o corpo físico como se fossem reflexões minhas. Ele é uma mistura entre o primeiro tipo de sonho e o segundo tipo de sonho. É algum fato do cotidiano, do dia a dia, do mundo físico, que me perturba, que eu levo para o mundo espiritual. As minhas reflexões no mundo espiritual, elas são mais claras, elas são mais precisas, elas permitem que eu enxergue um horizonte de futuro maior, e então eu trago respostas para o mundo físico através desses sonhos de uma forma mais clara e que eu possa trabalhar de uma forma mais, vamos assim dizer, assertiva, positiva, resolutiva. Essas três espécies de sonhos a gente tem. E na segunda e terceira espécie de sonho que a gente pode ter a questão premonitória, né? Ou eu questionando algum assunto trago a resposta para cá, uma premonição, ou eu, mesmo não questionando um assunto, né, trago uma informação para cá de um evento futuro muito provável de acontecer, ou que na espiritualidade a lógica das coisas me mostra que pode acontecer. Detalhe para a gente encerrar aqui esse assunto. Para que existem os sonhos premonitórios? Bom, número 1, para eu ter aquela informação e em cima daquela informação resolver algum problema, que é o caso do tipo de sonho 3. O tipo de sonho 2 é justamente para eu ter acesso a uma informação, ou para eu evitá-la, ou para eu corroborá-la. Quer dizer,
Como assim? No sonho do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, caramba, o que eu vou fazer? Estoco, guardo, pra gente no momento de penúria passar de uma forma mais tranquila. Então assim, as premonições, elas servem pra gente se preparar para um possível futuro. O futuro pode não acontecer? Às vezes pode não acontecer, principalmente quando as minhas ações são suficientes para evitar esse acontecimento do futuro. Então, não é porque eu tenho um sonho, vou morrer amanhã enforcado, que eu vou morrer amanhã enforcado. Existe possibilidade? Sim, até existe, né? Porque aquela informação vindo daquele sonho premonitório para cá, não era assunto do dia a dia, então é uma informação que eu posso pensar. Mas assim, posso fazer alguma coisa para evitar? Claro que pode. Primeira coisa, não ficar perto de corda. Se você não está perto de corda, não vai ser enforcado. E aí o sonho não acontece. Ah não, mas eu sou marinheiro e trabalho com corda, com cabo. Aí, meu filho, a possibilidade se torna um pouco maior, tá? Então esse vídeo era para mostrar mais ou menos assim como funcionam os nossos sonhos. Tem muito detalhe aí? Tem. E é meio que de propósito. Nós estamos chegando no nosso tempo de vídeo, mas eu quero muito que vocês discutam isso comigo lá no YouTube. Coloca pergunta, façam discussões. A ideia é a gente não se limitar àquilo que eu falo. Nunca, nem eu e nem nenhum outro palestrante. Vamos ser muito honestos, nós somos seres humanos como qualquer um de vocês. Mas nos damos talvez ao trabalho, ou ao desplante, ou ao transplante de estudar e trazer informações, né? Não precisam em nenhum momento acreditar naquilo que a gente fala. Estudem, busquem, tentem chegar aonde a gente chegou e, se possível, porque será, ultrapassar tudo isso, chegar às novas considerações de vocês e, por que não, trocá-las com todos nós. É isso? Convido todo mundo de novo a fechar os olhos. Nós daqui, a espiritualidade da Casa da Paz, a espiritualidade do Maria do Sacramento, a espiritualidade do Jesus Gonçalves, mais o meu amigo Oscar Lino e o meu amigo Rai, nós aqui com muito carinho, mandando para vocês com muito carinho aquelas energias que nos auxiliam a reequilibrar o nosso corpo físico. E por conta disso, nesse instante, convido a todos para nós mentalizarmos esse nosso planeta azul e que a gente envolva esse planeta com muito carinho, rogando a Jesus que, tendo compaixão por nós, nos auxilie nessa caminhada que é a pandemia. Que a gente saia fortalecidos, cada um dentro das suas condições pessoais, deste momento, que a gente aprenda com ele e que a gente, sendo capaz de suportar, descubra a nossa força interior. Nós daqui desejamos a vocês daí um dia lindo, um dia maravilhoso, se não uma noite, e que Jesus, que a espiritualidade, nos envolvendo com muito carinho, caminhe conosco. Agradecemos a cada um de vocês, eu em especial, Marcelo, pela presença. Me coloco à disposição daquilo que vocês possam precisar ou daquilo que vocês se interessem em discutir. Se Deus quiser, semana que vem, com mais um vídeo. Vou aqui pensar se a gente não conversa sobre onde eu ando enquanto duro. Até mais!